Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, amém? Vamos voltar a nossa atenção, né, para o livro de Lucas, louvado seja Deus, né? Lucas capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos a leitura ontem do restante do capítulo e começamos a abordagem, mas não terminamos. Lembram disso? Inclusive, se eu não me engano, já tem aí no YouTube, não é isso, Guilherme? Glória a Deus. Já tem aí no YouTube? Não, eu li até o versículo 36, não foi, Guilherme? Não, eu li todo. Eu me lembro por causa desse versículo aqui, que a gente vai pontuar, do 37 ao 54. Eu falei ontem do sinal de Jonas, falei da ressurreição de Jesus, sua importância, seu significado, né? Louvado seja Deus. E tem aqui o trecho da candeia do corpo, que é o olho. O olho, que é o meio de que o corpo dispõe para receber luz. E o versículo de número diz que se ele for luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Isto é uma evidência, né? Louvado seja Deus, de que se o olho for anormal e doentio, a escuridão vai prevalecer. O seu portador não pode caminhar nem trabalhar por não enxergar. Ou seja, caminha e com dificuldade, né? Trabalha com dificuldade. Há pessoas, por exemplo, há um rapaz cego lá na emergência da Policlínica da Campina do Barreto, que ele é deficiente visual, é amigo inclusive de Telmo e de João, que trabalham como a Lindomar, que caminha, que anda, que vai para a cidade, sempre acompanhado de uma pessoa, mas consegue. Agora, a dificuldade é grande. O que Jesus está indicando aqui é sobre exatamente a necessidade de nós, amados irmãos, examinarmos nossa vida para conservarmos ela sadia, né? Para que nós possamos estar bem, sem que a nossa alma esteja inerte, sem que nossa alma esteja dominada pelo pecado.
Porque os olhos da alma, ou os olhos da alma, que se refere, na verdade, o texto, é o entendimento. É o nosso entendimento. Então, voltando aqui, a nossa atenção agora para Lucas, capítulo 11, versículo 37 em diante. Eu quero pontuar aqui, por exemplo, esse versículo que serve de referência para mostrar às pessoas que alegam que o dízimo foi abolido. O dízimo não foi abolido, porque o dízimo ele foi instituído no coração de Deus, instituído por Deus no coração dos homens, antes mesmo de os homens, antes mesmo da instituição da lei. Antes mesmo da instituição da lei. O dízimo foi instituído pelos homens antes mesmo da instituição da lei. Como expressão de gratidão a Deus, o dízimo foi instituído no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com a formação do povo de Israel e a criação de um Estado, de uma nação que tinha 12 tribos, e uma tribo era responsável pela devoção do povo, pela espiritualidade do povo, que era a tribo de Levi, que não plantava, não tinha propriedade. E o Senhor institui a tribo de Levi como a tribo sacerdotal que vivia em função da espiritualidade do povo de Israel. Vivia em função da espiritualidade do povo de Israel. O que acontece? Em função disso, esse povo que não trabalhava, e não trabalhando, você não tem o que comer, né? Trabalhando, você não tem o que comer. O que dignificava a tribo de Levi era a dedicação. Era a dedicação ao serviço sacerdotal. Louvado seja o nome de Jesus. Então o que acontece, amados e queridos irmãos? O dízimo passou por conta dessa sistemática, a sistemática do sacerdócio, a ser lei. A ser lei, além da consciência de gratidão, além da consciência, não é? de espontaneidade que deveria haver, passou a ser lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, quem não dizimasse, sofreria consequências. Sofreria consequências. Não é? O sacerdócio foi abolido quando o Verbo se fez carne e morre por nós. Glória a Jesus. Quando o Verbo se faz carne e morre por nós, não é?
e, como a gente já viu, ressuscitou ao terceiro dia, o sacerdócio é abolido, porque o véu do templo é rasgado de alto a baixo na morte de Jesus. A gente viu isso ontem, na abordagem anterior a esta, né? O sacerdócio foi abolido, mas o dízimo não. O dízimo não é abolido pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque há algumas pessoas que dizem, mas se fala de dízimo no Novo Testamento. Claro, porque no Novo Testamento a Páscoa é substituída pela Santa Ceia. No Novo Testamento, a lei e os profetas, o texto sagrado diz, durou até João. Então, o Novo Testamento, como é, eu só vou pegar esse termo que é usado pelos dispensacionalistas, não é? Mas a graça de Deus, ela é uma realidade de todos os tempos. Os dispensacionalistas alegam que a graça é algo neotestamentário, que é isso que eu quero pontuar mais uma vez e mostrar que não, como já mostramos em outras oportunidades. Não. A graça de Deus, ela é uma realidade, louvado seja o nome do Senhor, de todos os tempos. A graça de Deus é uma realidade milenar. A graça de Deus é uma realidade milenar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí é importante entender isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Novo Testamento trata exatamente dessa mudança que houve da sistemática divina na relação divina humana. Eu falei que na morte de Jesus é mudado o Hades, é mudado porque o Senhor visita o Hades. A gente viu isso em Efésios 4 e leva cativo o cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A outra mudança que aconteceu na superfície da terra, que é o rasgado do véu do templo de alto a baixo, é exatamente a acessibilidade que agora todo ser humano tem à presença de Deus. Você não precisa de ninguém para levar você à presença de Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, amados irmãos, todos têm acesso à presença de Deus agora pelo sangue de Jesus. Os que creem, né? Se não crê, não adianta ir por outra via que não entra não. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas voltando aqui à questão do dízimo, ele não foi abolido.
Observe que Jesus disse aos fariseus que eles dizimavam a hortelã, versículo 42, e a arruda e toda hortaliça, e desprezavam o juízo, o amor de Deus. Aí Jesus disse: importa fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo da hortelã, da arruda, da hortaliça, e não deixar as outras, ou seja, não desprezar o juízo e o amor de Deus. Amém, amados? Está aqui um versículo que é o suficiente, porque eu deixo uma nota hermenêutica aqui, uma nota apologética, eu quero até dizer. Uma nota apologética, eu quero até dizer. Que, amados irmãos, louvado seja Deus, não é a quantidade de versículos, né, que assevera uma doutrina. Viu? Não é a qualidade de versículos que assevera uma doutrina. Amém? Esse versículo aqui é o suficiente. Esse versículo aqui é o suficiente. Louvado seja Deus. Este versículo é o suficiente para que você, louvado seja o nome de Jesus, faça uma apologia ao princípio do dízimo nos dias de hoje. Ou seja, defenda o princípio de dizimar. Ah, mas é porque... Não tem porquê de que fulano rouba, de que fulano é ladrão, que não sei o que a igreja, o pastor não administra direito, ou em vez de cuidar dos necessitados também. Não tem nada a ver. O seu erro de sonegar o dízimo não justifica o erro do pessoal em não administrar o dízimo, não justifica o seu erro, meu irmão, minha irmã, de sonegar o dízimo. Não justifica não, viu? Infelizmente não justifica. Aliás, o erro dos outros não justifica o nosso. Em instância nenhuma. Em instância nenhuma, o erro dos outros justifica o nosso. A palavra de Deus nos diz, que se por causa de alguns infiéis, se por causa dos infiéis, vamos lá, Romanos, capítulo de número, eu vou achar aqui. Essa palavra é forte. Romanos capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Em outra versão tem: se alguns forem infiéis, aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira alguma. De maneira alguma. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Deus não tem nada a ver com eu, com a falha de seja lá quem for. Deus não tem nada a ver, meu irmão, minha irmã. Deus não tem nada a ver com eu, de seja lá quem for. Então não misture as coisas. Não misture as coisas. Mas se você está doente, nem por isso Deus deixa de ser o Jeová Rafá. Se você está passando por necessidade, nem por isso ele deixa de ser o Jeová Jirê. Se você está passando por luta, nem por isso ele deixa de ser o Jeová Sabaote. Se você está se sentindo só, nem por isso ele deixa de ser o Jeová Chamar.
Se você sofreu alguma derrota, porque nem sempre é vitória, irmão. Olha, quem diz que sempre é vitória, se ilude e ilude os outros. Nem sempre é vitória. Nem sempre as coisas saem como a gente gostaria que saísse. Nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos que acontecesse. Mas mesmo assim, amados, nem por isso o Senhor deixa de ser o Jeová Miscadins, que eu decidi que não sei a nossa bandeira. Né? Nem por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele continua sendo Jeová Miscadinski, ele continua sendo Jeová Nissim, ele continua sendo a nossa bandeira, aleluia. Deus continuará sendo Deus, independente de quem quer que seja, de quem quer que faça o que quer que faça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Deus continuará sendo Deus. Oh, aleluia. Então, não justifica. Agora, o seu dízimo, você deve, obviamente, canalizar em função da obra. Não é? Canalizar em função da obra. Amém? E algumas pessoas, eu quero só para terminar essa fala, né? Dizer, pastor, eu posso dizimar numa rádio? Em qualquer rádio não, porque há rádios que se destinam realmente à pregação do evangelho. Por exemplo, a rádio evangélica, ela se destina à pregação do evangelho, mas você não ouve o número da conta da rádio evangélica. Só uma situação que aconteceu alguns anos atrás, que a rádio estava numa situação que teve que apelar para a ajuda dos ouvintes. Mas, na verdade, a rádio tem seu quadro comercial e a rádio recebe de alguns programas particulares, ou dos programas aqui particulares, terceirizados, como o meu programa, o meu, digo assim, o nosso, meu porque está no meu nome contrato e sou eu que apresento, né? O do pastor Jamerson, o do pastor Elias Francisco e de outros colegas de outras igrejas durante o dia pagam para estar aqui. Aí você, pastor, então eu posso dizimar em qualquer programa? Claro. Agora sim, eu volto a explicar, você vai direcionar aquilo para aquele programa e aquele programa vai para aquele programa, não é dividido com os outros e nem vai para os outros. Se você quer ajudar o pastor Amaro, você tem que depositar na conta do pastor Amaro, no lugar em que o pastor Amaro diz que é para você levar, o telefone que o pastor Amaro diz que é para você ligar, porque aí não vai para o programa de dia, não vai para um programa antes, nem vai para os programas depois do meu. E assim é com os programas dos outros colegas. Se quer ajudar o pastor Jamerson, você anota o número que ele dá, o número da conta que ele dá. Se quer ajudar o pastor Elias Francisco, o número da conta dele, o telefone dele. A outra igreja, tal. Tá entendendo, amados? É importante explicar isso. Eu posso fazer isso com o meu dízimo? Está vindo para a obra. Nos ajuda a estar aqui evangelizando, cada um do seu jeito, dentro da palavra, com a sua maneira, né? Com a sua característica. Nós estamos fazendo a obra. Eu não sei se o pastor Jamerson está aí fora. Pastor Jamerson, o senhor está aí fora? Se o senhor tiver, dá uma entradinha aqui, por favor. É bom que eu botar ele participar aqui do meu programa e a gente esclarecer isso aqui, que você pode ofertar, sim. Porque nós estamos, por exemplo, nosso caso aqui de madrugada, como disse o irmão lá de São Bernardo do Campo, evangelizando. Tem gente me ouvindo agora no presídio, nos presídios de Pernambuco. Não é? Tem gente me ouvindo nos hospitais. Não é? Tem gente que está me ouvindo, louvado seja Deus, nos seus locais de trabalho,
Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Estamos aqui evangelizando, fazendo a obra do Senhor. Eu acho que o pastor James não está. Se ele tivesse... Ô, missionária! Eu acho que ele está, não. A missionária passou por ali, mas não deu para ouvir, não. Acho que ele não está aqui, não. Pediu o pastor James para entrar, para explicar isso. O dízimo não foi abolido pelo Senhor. Agora você deve canalizá-lo à obra de Deus. Amém, amados? Pastor, eu posso pegar o meu dízimo e transformar ele em cesta básica para dar às pessoas? Não, não é certo. Você separa o seu dízimo, que é do Senhor, e cesta básica você dá uma oferta extra do seu dinheiro. Tá entendendo? É por aí. Amém? Deixa eu fazer uma oração aqui breve por vocês. Por vocês, não, com vocês, né? Porque senão está me colocando como um mediador, e não somos mediadores. Somos intercessores. Louvado seja o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.